Senso Rádio. Senso Rádio. Gostoso demais. Agora sim, por gentileza, muito barulho para Vasconcelos no estúdio 714. Vamos! Satisfação? De volta. Porra. Abriu os portais e voltou aos portais. E abriu os portais das partes mais trevosas do negócio aqui, né? Gostoso demais. Com introspectiva a parada, mas é isso. Era o que tava dentro, né? As colinas, aí o frio deu uma baixada, esse negócio mais... Deu um sentimento para esse som. Pois é, então, segunda vez tua, dessa vez vindo carreira solo. A gente já falou um pouco sobre ti, enfim, fizemos o bate-bola. Então queria aproveitar esse momento para justamente que tu começasse falando um pouco sobre o que tu apresentou hoje, o que tu propôs, tinha preparado, sentiu o momento do dia e o mood do dia, como é que foi essa construção e o que tu tocou, conta um pouco pra gente. Cara, primeiramente, obrigado por mais esse espaço aqui, né, mano? Tá em casa. Dezembro foi massa pra caramba, Tá em casa. ano aqui foi alta vibração, irado. É massa poder estar aqui agora, dessa vez, representando também o coletivo que eu sou residente e participo do Corre Todo lá, que é a Goma Room, tô aqui trajado. Vamos falar sobre isso também. E, cara, o som, ele foi realmente meio que do mood mesmo, tá ligado? Tipo, pô, semana foi corrida, foi um negócio meio, realmente mais denso, assim, tá ligado? Então a ideia realmente era trazer, tipo, uma parada mais, que relatasse, assim, refletisse esse momento, assim. E eu queria trazer algo que tivesse uma vibe mais old school, 80, e que não tivesse tanta alegria. Era pra ir pra um lado mais Vascontrevas, assim. Vascontrevas. Mesmo, tá? Era pra ser essa brisa, assim, a misturar um pouco de uma quebradeira ali, toquei alguns sons meus aqui, as mais darkzinhas eram as minhas, assim. Boa. Tipo, fui nessa mesma pegada aí. E, pô, fiquei feliz com o resultado. Acho que é um lado que eu exploro não tanto, que eu sempre vou pra um som mais uplifter, assim, apesar de ter energia. Não era aquela coisa, pô, sei lá, rave, pistão, tá ligado? Sim. É mais isso aqui, então foi um momento. Qual que é o sentimento que descreve teu set de hoje? Cara, reflexivo. Reflexivo. É. Boa. Reflexão. É isso. E além de tocar algumas tuas e onde encontrar essas músicas, se é que elas foram lançadas, o que mais tu tocou, quem mais tu tocou? Cara, eu fui pra um rolê assim... que eu busquei, tem um cara aqui, essa que eu fechei principalmente, que é do Furs, Spotify, encontra e tal, é um cara que eu tenho explorado bastante, gosto pra caramba, tenho colocado em vários sets. Ele traz uma vibe mais 90, mas ele traz uma bateria, aí um snarezão, uma caixa mais na cara ali, que traz um pouco dos anos 80, mas ele é um cara que tem um groove legal, eu gosto pra caramba do groove dele. Então, toquei Furs, toquei alguns outros sons mais, cara, toquei... um som até, inclusive tava contando aqui, um meu, vou fazer o caminho também diferente aí, eu toquei um som que essa semana, ele no Spotify, ele começou, tipo, a pingar play lá pra caramba, tá ligado? Um som que eu lancei em 2022. E na época, tava em pandemia e tal, ali, recém saindo da pandemia, acho que eu não dei a devida atenção, não toquei ele em pista, não experimentei. E foi o penúltimo som aqui, que é um breakbeat, um negócio mais denso assim mesmo. E aí começou a pingar lá, o negócio começou a aparecer lá, um monte de streaming do negócio, tá ligado? E aí eu falei, caralho, mano, esse som de uma aqui... semana pra cá. E eu me lembrei do som, tá ligado? Falei, caralho, esse som aqui eu vou inserir ele em alguns sets, tá ligado? Agora, porque eu me lembrei dele. E tocando no Spotify, tu disse? Sim, ele tá... Bom, tá lançado. Tu foi lançado em 2022 e tal, tipo, ele começou a aparecer. Deu uma guinada no Spotify. Deu uma guinada lá em algum país X, e aí começou a aparecer. E eu fiquei, caralho, né? Tipo, o mood que a gente tava naquela época era muito de produzir, lançar, mas tu não tinha onde experimentar. Eu ia experimentar onde? Numa live, tá ligado? Então, tipo, aí agora eu falei, caralho. Funcionou. Vou começar a trazer ele pro sets, tá ligado? E aí é isso. Como é que é o nome? É um remix pro Celestino, que é um cara que tem um portal, cara, de premieres, assim, bem conhecido, que é o Sexy Dinosaurs. Aí o nome do som... Presta noção, como o negócio tá... muita coisa, né? Wild Times. Celestino, esse cara também não lança muito, lança bem pouco, tá ligado? Só que ele tem esse portal aí, é um cara conhecido. E aí eu lancei pela Uruguay Records, que é uma gravadora do Uruguai. E eles fazem um trabalho bem legal lá. É uma curadoria bem massa, assim. E eu fui convidado pra fazer esse remix e na época eu fiz esse breakzão aí. 130. Que em 2022, 130 ainda era 130, tá ligado? O 2025... Valoriza. 130 não é mais. 130 é o 118, de 2012. Boa.
Vamos falar um pouco de Goma Room. Vamos. Fala um pouco sobre essa enseja, essa passagem em Porto Alegre e Nova York, enfim, essa vinda e esse fechamento e o que rola nesse próximo final de semana. Com certeza. Cara, a Goma Room é um coletivo de Santos que está desenvolvendo um trampo foda lá em São Paulo. Eu trabalho na parte da comunicação e também sou residente, mas comecei na comunicação. Eu faço uma parte de social media também, trampo nessa área, dentro do nosso contexto de mercado da música, assim, encontrei uma forma de monetizar e poder viver da parada, né? Falamos sobre isso. Maneiro. Falamos sobre isso naquele programa que, infelizmente, a gente não conseguiu colocar no... Hoje vai. Hoje vai, caralho. Isso, hoje porra. vai. Então, hoje tá. vai. Aí, o Reis que tá ali, vai entrar agora na sequência. Ele é o idealizador do projeto, e ele postou no story dele lá que estavam precisando de um social media lá no coletivo. Pô, tô precisando, tô fudido, não aguento mais fazer post aqui, pensar no criativo. Aí eu abracei, falei, não, bora lá, vamos fazer. Da hora. E aí, cara, desde lá, sei lá, a gente fez milhares de edições, e aí eu comecei a pegar mais junto, assim. E agora a gente veio pra uma colaboração com a Plano. Maneiríssimo. Boa sorte tá aí também, representante aí da parada toda. E aí vai ter uma collab no sábado. Sabadão. Com 2 etapas fortíssimas, uma na rua e outra no after. E, pô, o linezão tá incrível e tal. Então, é plano. Entendeu? Plano. A gente tá ansiosaço pra viver esse momento, tá ligado? E aí a gente veio lá de São Paulo, chegamos hoje de manhã. E aí, quando rolou toda essa conexão, eu falei, vou chamar o Rafa ali pra gente falar um pouquinho lá mais aqui, poder propagar um pouco a palavra. E aí a galera faz uma movimentação insana lá. O Reis depois vai dar uma palhinha. O cara tem propriedade pra falar ali, né? Então, né? Boa. Gostoso demais. Pra encerrar, tuas redes, onde te encontrar, onde comprar teu som, próximas datas, conta um pouco assim. Importante, comprar som, importante. Pra me encontrar, Instagram lá, principal portfólio ali, onde coloco, né, a gente cria o conteúdo, faz todo esse rolê aí, né, que não adianta só fazer música, hoje em dia eu quase não consigo nem entrar pro estúdio e fazer música, né, então é só mais conteúdo do que fazer música, caralho. Mas enfim, só um desabafo. Vasconcelos, @Vasconcelos no Instagram. E Vasconcelos, Spotify, SoundCloud, é tudo meio padronizadinho, né? O cara é social media, né? Então, tipo, tudo organizado, tem que ter pensado. Um negócio assim. Faz pros outros, tem que fazer pra si, pelo amor de Deus. Mano, mas eu vou te dizer que a parada é casa difícil, de ferreiro, espeto de pau, tá? Eu sei, te entendo. Tá ligado. E, mas cara, tu é dedicado. A gente se vira. Próximas datas, plano no sábado, no after, das 2 às 4, aí vai ser upzão, assim, vai ser um negócio, vai ser legal, tô empolgado. E aí, na sequência, a gente tem uma edição da Goma Room com Unidos BPM no Martinelli, lá em junho. São Paulo. Agora 8 de junho, vai ser irado. E depois eu vou pra Curitiba, vou tocar lá no Portal Quirim, fazer um rolê com a Science, né? Que é a minha label, né? Science, que veio em dezembro. Isso. E aí depois tem mais outros rolês e lançamento e coisa acontecendo. Tem um lançamento importante agora, dia 6 de junho, pra uma label chamada Ula Records, uma label francesa, que é uma referência, eu curto muito o som deles há muito tempo. Eu vou lançar um VAzão lá, então tô felizaço com esse VA. Logo também vou estar colocando conteúdos no ar, explicando um pouco. E é isso, movimentação insana. Muito obrigado. Eu que agradeço. Por gentileza, muito barulho para Vasconcelos no Estúdio 714.